Amém? Olha, hoje nós vamos mergulhar muito na palavra de Deus aqui. Primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu lembro que Deus falou tanto comigo naquele dia, que eu fui dormir, era 4 horas da manhã, pedindo para Jesus deixar eu dormir, porque eu tinha um culto 8 da manhã. E se Deus falar com vocês hoje, como Ele falou comigo naquele dia, já valeu a pena termos chegado nesse lugar aqui hoje. Quantos estão preparados para ouvir Deus? Se a gente ouvir, a gente vive, né? Se a gente não ouvir, a gente morre. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 20. Eu queria, depois da leitura, que vocês anotassem pelo menos o título da pregação. O tema da pregação vai ajudar muito vocês entenderem que Deus vai falar com a gente hoje aqui. Amém? Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20. O versículo 1 ao versículo 5. Salmos fica bem no meio da Bíblia. O capítulo que fica no meio da Bíblia é o Salmo 108. Fica bem no meio da Bíblia. Então, é o Salmos 20. Versículo 1 diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja e envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Levante a mão que eu vou profetizar. Cumpra o Senhor todas as tuas petições para 2026 ainda. Amém? Sentem-se, por favor. Tema da pregação que eu acho importante vocês anotarem, tá? Tema da palavra de hoje é construindo memorial. Evitem conversar, nós vamos nos aprofundar muito nessa noite aqui. Preciso muito da sua atenção. Amém? Construindo um memorial. Diga comigo, eu vou construir com Deus ou em Deus um memorial. Amém? Posso começar? Essa palavra, ela nasceu no meu coração, numa experiência que eu tive lá no Paraná. Já anotaram aí? Já? Estão escrevendo em hebraico? Não, né? Olhe para cá. Essa palavra de hoje, ela nasceu dentro de mim, um convite que eu recebi lá no Paraná. Um casal me convidou para, depois do culto, jantar na casa deles. Chegando lá, a dona da casa falou assim: pastor, eu vou preparar a mesa aqui. Aí o marido dela disse: enquanto você prepara a mesa, eu vou mostrar nossa casa para ele. Uma casa muito grande, muito bonita. Quando nos assentamos para jantar, eles me contaram como foi que Deus deu essa casa para eles. Deixa eu lhe compartilhar. Foi um pastor na igreja deles fazer uma conferência. Eu vou falar o que eles me falaram. E ele ficou ali naquela igreja 4 dias. Entenda uma coisa que eu acho que isso aqui é importante a gente entender. De vez em quando eu acredito que Deus vai usar o pastor para convidar alguém para ministrar aqui. Uns podem 1 dia, 2 dias, 3 dias, outros podem ser 1 dia, outros podem ser um culto só. Mas todas as vezes que Deus enviar alguém de longe, o mínimo que a presença dessa pessoa faz no ambiente que ele foi convidado é inaugurar temporadas e estações na vida daqueles que Deus vai trazer. Vocês não estão aqui ainda, mas eu vou falar de novo.
Quando vier alguém pregar aqui, pode ser de manhã, só dele estar aqui, ele está trazendo uma chave que vai inaugurar uma estação ou uma temporada na vida. Pode ser de todo mundo, pode ser de uma pessoa. Um dia Jesus inaugurou uma estação na vida de uma samaritana que ela ganhou para Jesus num dia de vidas, o que os discípulos não ganharam em 3 anos e meio. Então foi um pastor na igreja deles fazer uma conferência de 4 dias. Num desses dias, esse pastor fez um ato profético. Vocês estão comigo, irmãos? E eles fizeram ali um voto. Ok, terminou a conferência. Passados um ano, passados o quê? O dono da casa estava arrumando o quarto. E ele achou uma pedrinha que o pastor havia dado naquela conferência. Fez um ato profético e deu uma pedrinha para aquele casal. O marido, dono da casa, disse assim: meu amor, sabe a pedrinha da conferência que a gente fez ano passado? Sim, achei aqui na gaveta. Ele estava arrumando um quarto. Você sabe o que a irmã falou de lá? Jogue fora. Como é que você pega uma coisa consagrada ao Todo-Poderoso e joga no lixo? Tem conferências que eu vou que Deus diz assim: quero que você leve o pedido do meu povo. Eu tenho um quarto lá em casa cheio de pedido. Separo um dia no ano, que eu procuro um lugar baldio para orar e queimar os pedidos. Depois de um ano, depois de muito tempo, porque eu não posso jogar no lixo uma coisa que eu apresentei no altar para Deus. Vocês estão ouvindo? Quando eles me falaram aquilo, eu fiquei escandalizado, eu tomei um susto. E ela ainda deu um motivo, que eu estou aqui para derramar o que Deus derramou dentro de mim. Fala tudo. Ela disse: jogue fora, porque nós fizemos a conferência toda, demos uma oferta de R$1.000 e não aconteceu nada. Não mudou nada. Então pega essa pedra aí e joga fora. Como ele estava arrumando um quarto, tinha uma janela. Ele jogou a pedra pela janela. Só que do lado lá do quarto tinha um terreno baldio lá. 3 dias depois, a sirene da casa dele, a campainha toca. Era o dono do terreno. Quando ele me falou, até pensei, só faltava ele estar lá na hora que ele jogou a pedra. Pegou na cabeça dele. A senhora passa tanta coisa na cabeça da gente. Aí a sirene toca, ele vai atender, o homem se apresenta e diz assim: ó, eu sou o dono aqui desse terreno. Não sei por que razão, tem uma voz na minha cabeça, há 3 dias, me mandando vir aqui lhe procurar, para lhe vender o meu terreno, para o senhor pagar como o senhor puder. E se eu disser para vocês que a casa que eu jantei foi construída no terreno que ele jogou a pedra fora? Porque o Deus da Bíblia é fiel. Vocês estão comigo? Me deu vontade de perguntar a eles qual foi a razão profética do pastor dar aquela pedrinha. Não tive coragem de perguntar. Mas na hora me veio na mente um texto. Um rapaz que sai de casa com uma botija, um cajado, só com a roupa do corpo, 40 anos de idade, sente um cansaço num lugar a céu aberto. Como ele não tinha mochila com roupa sobrando para botar debaixo da cabeça, ele pegou a pedra do lugar e fez dela um travesseiro. Ele dorme, Deus se revela a ele num sonho. Quando ele desperta daquele sonho, ele pega também uma pedra e faz com ela um ato profético. Derrama azeite em cima dela e fala para Deus assim: se o Senhor me guardar na viagem que eu faço, pediu proteção física,
Se o Senhor me der roupa para vestir, pão para comer e roupa para vestir, ele pediu que Deus o abençoasse financeiramente. Se o Senhor me fizer voltar em paz para minha casa, ele pediu que Deus abençoasse sua família. Então o Senhor será o meu Deus, vida espiritual. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida física, na sua vida financeira, na sua vida familiar e na sua vida espiritual. Aí ele pega e derrama o azeite naquela pedra e sai dali e vai para a casa de um tio. Ele morou na casa desse tio 2 décadas. Falei esses dias, falei ontem sobre velocidade. Queridos, a gente pode perder 1 ano da vida da gente, a gente pode até perder 2, 3 numa pandemia como essa, mas não se perde 1 década. Gente que faz faculdade, estudou 2 ou 3 anos, trancou a matrícula, está até hoje lá trancada, perdeu 3 anos, mas pelo menos não perdeu 1 década. Por que eu não posso perder décadas, pastor? Porque anos Deus nos dá muitos, décadas você conta nos dedos. Eu fiz esses dias 5 décadas, fui diagnosticado pela Bíblia a viver mais 2 décadas. No mínimo. Glória a Deus de vocês, são tão pequenos que se eu chegar no 65 eu estou no lucro. Mas eu vou falar de novo. Fiz 50 anos. Pela Bíblia eu ainda tenho mais 2 décadas. É o que está na Bíblia. Que a gente não pode perder décadas. Jacó foi para a casa do tio e ficou lá 20 anos. Um dia Jacó acordou muito irado. Ira, eu não sei quem foi que disse que ira é pecado. Porque eu leio na Bíblia que Deus se irou. Ira é uma emoção que você usa a seu favor contra você. Ira pode fazer 2 coisas na minha vida e na sua. A ira pode te levar ao pecado, mas a ira pode te levar à mudança. Eu conheço gente que só mudou de vida no dia que se irou com aquela situação. Você quer saber? Vou estudar, vou trabalhar, eu vou orar, eu vou chorar, mas desse jeito aqui eu não fico mais não. Não. Vou botar aqui minha viola na sacola, vou trabalhar. Mas desse jeito, no dia que se irou, a coisa começou a mudar. Jacó um dia acordou irado e disse para o tio dele: não fico mais nessa casa, porque eu só fico enriquecendo e eu não saio da vida que eu estou, estagnado na mesma estação há 20 anos, ou quase 20 anos. Aí Labão, preocupado, com medo de perder ele, porque Labão foi o mais mau caráter do Antigo Testamento. Mas o Labão tinha uma sensibilidade que a gente procura em crente, alguns crentes hoje. Sabe qual foi a sensibilidade dele? De perceber, escute isso aqui, ele disse: eu não quero que você saia da minha vida, porque desde o dia que você entrou na minha vida, eu multiplico. Vou repetir, tem gente que deixa entrar na sua vida, gente que soma, que já é bom, mas não é o suficiente. Tem uns que você deixa entrar para subtrair. Eu digo que ser humano é como uma operação matemática. Tem gente que entra para somar, tem uns que é só para subtrair. O que sobra o cão manda o primo para dividir. Mas quem tem promessa, Deus vai levantar um amigo para te multiplicar. Aprenda a reconhecer quem te multiplica, quem te acrescenta, quem agrega valor. Eu estava em Belém, um menino, tem um rapaz lá que não pode me ver. Pastor, bora tirar uma foto. Aí Deus me puxou a orelha e disse: pare de ficar tirando foto com gente que quer a tua influência, mas não quer os teus conselhos. Você não sabe o que ele anda aprontando. Aí você tira uma foto com o Vorcaro, não teve problema nenhum com você, mas só porque tirou a foto com ele, vai junto também. Fiz nada, nem conta eu tenho lá, mas tirei uma foto. Manda chamar. Abra a sala VIP da sua vida para quem te multiplica. Amém. Posso continuar? Eu sou filho de costureira. Aprendi com a minha mãe que tem coisa que você tem que cortar. Tem coisa que você tem que costurar. Eita Jesus, tomara que seja alguém que multiplica.
problema é quando liga só para pedir. Jesus já está revelando coisa aqui. Alguém está assistindo essa pregação. Posso continuar? Aí ele disse, o que é que meu filho quer para ficar aqui? Aí o Jacó se acalmou, disse, então vamos fazer o seguinte, meu tio, o que nascer de ovelha malhada, listrada, salpicada, deixa para mim. De cada 100 nascia 5, ele estava pedindo, digamos, 5% da produção. Mas Labão era tão mau caráter, que disse assim, Jacó, vai dormir cedo. Por favor, irmãos, não converse. Jacó, vai dormir mais cedo, você está de cabeça quente. Mentira, mandou o menino dormir mais cedo. E disse para os filhos dele assim, vão lá no meio do rebanho, e tudo que tiver de ovelha malhada, listada e salpicada, levem daqui caminho de 3 dias que esse bobão vai começar do zero. Se você estudar a vida de Jacó, um dia Jacó disse para o tio dele assim, eu trabalhava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, o sono me fugia dos olhos, porque além de eu cuidar desse rebanho naquele calor o dia inteiro, eu não podia dormir à noite, porque se uma fera tragasse uma ovelha dessa, era descontado dos meus ganhos. Então o menino dormia. Só que nesse dia o tio dele obrigou ele a dormir mais cedo. No dia que ele dormiu mais cedo, o Deus de 20 anos atrás se revela em sonho para ele de novo, dizendo, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Escute isso aqui. O Deus que tu ungiu aquela pedra para mim. Você tem noção do que é você fazer uma conferência com Deus, nem lembrar mais do que você fez e Deus chegar 20 anos depois te lembrando de um ato profético que você fez? Às vezes a gente faz um projeto com Deus, escreve um bocado de coisa em janeiro, em junho a gente não lembra nem do que escreveu. Deus está lá lembrando, eu sou o Deus daquela pedra que você ungiu para mim. Tenho visto o que Labão tem feito contigo, agora você vai ver o que eu vou fazer na tua vida e com esse Labão aí. Agora, vamos começar a aprofundar aqui, tá? Por que que Deus aparece para Jacó depois de 20 anos, lembrando ele daquele ato profético? Vocês estão comigo, irmãos? E daquela pedra. Apocalipse me revela que os céus têm muitos livros, muitos o quê? Que nunca foram abertos, que quem vai abrir esses livros é Jesus, o único que é digno de desatar o selo desses livros. Por favor, entenda isso aqui, que isso aqui é profundo. Então está em Apocalipse lá, que os céus têm vários livros que nunca foram mas a Bíblia revela que existe um livro diante de Deus, que ele abre esse livro todo dia. Você sabe como é o nome desse livro? Memorial. Você sabe o que significa memorial? Livro das memórias divinas. Sabe o que fica registrado nesse livro? Tudo que eu e você fazemos para ele. Tudo que eu faço e você faz para Deus está registrado aqui. E tem uma pessoa que me ajuda a entender, dentre muitas na Bíblia, tem um que mexe muito comigo, que ele me ajuda a entender a importância de um memorial diante de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Teve um rei em Israel que não estava bem com Deus. Deus manda um profeta na casa dele e diz assim, ei, vai ali na casa de Ezequias e fala para ele preparar a casa dele que ele vai morrer, botar aquela casa em ordem que ele vai morrer. Lá vai o profeta Isaías e diz, olha, Deus mandou você botar a sua casa em ordem, porque você vai o quê? Você vai o quê? Pergunta que não quer calar. Quando Deus diz que alguém vai morrer, a quem a gente recorre? Não é que eu vou recorrer a Deus se é Ele que está dizendo que tu vai morrer. Eu vou ali para o pastor orar por mim. Não vai adiantar. Vou falar com a minha mãe. Não vai dar certo. Quando o profeta saiu da casa de Ezequias, ele virou o rosto para a parede. Diz a Bíblia que ele chorou muito.
e falou para Deus assim, ó: Deus, eu sei que eu não estou bem com o Senhor agora, mas lembra-te de mim quando eu estive. Eu vou repetir. Eu não estou bem com o Senhor agora, mas se o Senhor olhar aí no teu memorial, eu já ganhei muita alma para o Senhor. Eu já cultuei muito na igreja. Dá para celebrar melhor aí? Já ajudei a construir a tua casa. Ele recorreu ao seu memorial. A história que ele construiu com Deus. E sabe o que eu acho bonito? O profeta não tinha nem saído do lote dele ainda. Deus disse assim: volta lá. Por quê? Volte lá. Diz que ele não vai morrer mais não. Uma das diferenças de Deus para mim e para você, nós seres humanos, nós somos assim, ó. Se alguém errar com a gente, parece que aquela pessoa não presta mais. Tá aí o Neymar. Todo mundo falando mal do Neymar. Por quê? Porque a gente tem a mania de só ver o momento da pessoa. Só que enquanto eu e você estamos vendo o momento da pessoa, o Deus da Bíblia vê a história. Eu vou repetir: enquanto as pessoas estão vendo o nosso momento, o Deus da Bíblia vê a nossa aí. Não fale mal de quem tem história com Deus. Nunca se levante. Pastor, mas fulano não está bem. Mas se Deus olhar no memorial e ver o que ele já fez, dá para celebrar isso aí? Uma mulher chega para Eliseu, endividada, os credores querem levar os meninos dela como pagamento da dívida, eles iam virar escravos, se tornarem escravos. Você sabe o que ela fez? Chegou lá com o profeta e disse assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes. Se fosse hoje, que ele foi um grande diácono aqui na igreja. Foi um grande líder de célula. Você sabe o que essa mulher estava fazendo? Apresentando o memorial do marido dela. Não é que pode um homem de Deus que vivia orando, que vivia na igreja, que vivia dando dízimo, vivia dando oferta, ganhando alma para Jesus, só porque ele morreu, Deus vai deixar os filhos dele virarem escravos. Vou repetir de novo. Quando ela apresentou só o memorial do marido dela, Eliseu só fez perguntar: minha filha, o que você tem em casa? Por quê? Porque Deus não faz milagre com o que você perdeu, Ele vai fazer o milagre com o que sobrou. Seu marido tem saldo para Deus tirar você. Não. O teu marido deixou um saldo suficiente na presença dele, para além dele pagar, Deus, além de pagar a tua dívida, tu vai virar empresária de azeite que teu marido não deixava tu ser. Memorial. História com Deus. Pastor Fábio, onde é que eu encontro esse memorial na Bíblia? Tem um capítulo na Bíblia que a gente só lê um pedaço dele, Malaquias capítulo 3, só sobre dízimo e oferta. Aquele capítulo é assustador, vocês têm que ler o capítulo todo. Leia em casa, por causa do tempo nós não vamos ler aqui, porque Deus tem muita coisa para falar aqui. Mas tem uma parte lá em Malaquias 3 que Deus diz para o povo dele, não era do mundo não, era dele. Deus disse assim: as palavras de vocês têm sido muito agressivas para comigo. Aí o povo pergunta no texto: em que nós estamos sendo agressivos em palavras com o Senhor? Aí Deus continua: vocês vivem dizendo, inútil tem sido servir ao Senhor. Se fosse hoje, eu conheço diáconos que andam dizendo, inútil tem sido ser diácono. Eu conheço o crente dizendo aí, inútil tem sido eu viver na igreja orando. Está acontecendo nada? Não vou muito longe. Aquela irmã falou para o marido dela, joga essa pedra fora, porque foi inútil a gente ter ficado naquela igreja 4 dias, ofertado, porque não aconteceu nada.
Se eu que não sou Deus fiquei assustado com aquelas palavras, imagine ele. Vocês estão ouvindo? Inútil tem sido servir ao Senhor, inútil tem sido vir para a igreja, inútil tem sido tocar, inútil tem sido cantar, inútil tem sido ofertar, inútil tem sido dizimar. Só que aí Deus diz assim: mas vocês precisam saber que diante de mim tem um memorial. E é por causa desse memorial que eu vou mostrar em São Luís a diferença daqueles que me servem para aqueles que não. Celebre isso aí quem serve a Ele. Celebre isso aí quem serve a Ele. Vou mostrar a diferença daqueles que me servem. Por quê, Deus? Porque está tudo anotado. Não será em vão. Vai haver recompensa. Memorial. Deixa eu dizer para vocês exatamente o que eu ouvi de Deus depois que eu falei com meu filho no telefone. Seu filho não está bem, Fábio. Mas você tem um memorial. Por causa da tua história. Eu tenho 50 anos de idade, saí de casa com 15. Isso porque a mamãe não deixou sair com 14. Para morar na igreja. Para dormir em banco de igreja. Para dormir em altar de igreja. 3 meses sem me ver no espelho, porque não tinha nada. Tinha noites que meu jantar era o que sobrou da Santa Ceia. Que isso não saia daqui, embora está sendo filmado. Mas quando dava pouca gente na Santa Ceia, eu ficava até feliz. Sobrava mais pão. Sobrava mais suco. Não tinha comida. Ninguém perguntava se a gente tomou café. E não podia pedir, porque estaria explorando o irmão da igreja. Estão ouvindo isso? Amigos meus que dormiam em caixa de fogão dentro de igreja, porque tem noite que em São Luís faz frio. Não aquele frio, mas faz frio. Colchonete para a gente era artigo de luxo. Quando tinha um tapete, a gente já agradecia. Vocês acham que Deus não está vendo isso? As vigílias que vocês já fizeram. As lágrimas que vocês derramaram. Os cultos que vocês já participaram. As humilhações por causa dele que vocês já passaram. Gente aqui que você já foi tão humilhado que se dissesse nunca mais eu entro numa igreja, errado você não estava? Mas você decidiu que quem serve a Deus por causa de Deus não abandona Ele por causa de ser humano nenhum. Memorial. Teve dias que eu não sabia o que eu ia almoçar. Teve noites que eu pedia para Deus para dormir mais cedo, porque minha mãe ensinava que o sono alimenta. Eu nunca abri a boca para reclamar. Memorial. Agora deixa eu voltar ao casal, tá? Quando aquela senhora falou assim para o marido, que eu estava lá sentado, eu percebi. Isso aqui não precisa de revelação, é experiência mesmo. Joga essa pedra fora, porque nós fizemos os 4 dias de campanha, dei R$1.000 de oferta e Deus não fez nada. Vocês acham que a chateação dela foi com a unção da pedrinha, que não funcionou durante 1 ano? Não, eu vou dizer com o que foi. Foi com a oferta que ela deu.
Porque se a gente disser assim, se o pastor disser assim, gente, nós vamos fazer 21 dias de oração aqui, se Deus não responder logo, a gente mesmo cria uma desculpa. É porque o tempo de Deus é perfeito. Né? Vamos ter 21 dias de jejum. Se Deus não responder logo, não, gente, o tempo de Deus é perfeito. Agora, dê uma oferta que Deus demore a responder. Fui enganado? Foi aquele fundo musical? A pessoa se sente no prejuízo. Ela se sentiu no prejuízo. Na cabecinha dela, perdi R$1.000. Aí Deus me dá um versículo. Bora ler lá, capítulo 20, de novo. Versículo 1, 2 e 3, para vocês entenderem. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Isso aqui foi o versículo que ele me deu. Lembre-se, isso aqui ele não está falando para mim, isso é sobre Deus. Que Deus se lembre de todas as tuas ofertas. E aceite os teus. Olha aqui para mim. Eu vou apresentar para vocês na Bíblia 3 pessoas, tem várias, mas eu vou apresentar 3 histórias extraordinárias da Bíblia, de gente que criou com Deus um memorial com uma oferta que eles deram. Vocês estão comigo? Mas quando eles ofertaram, Deus não fez o milagre na hora que eles queriam. Eu vou repetir. Deus não faz milagre na hora que eu quero. Deus vai fazer o milagre na hora que eu precisar. Não, deixa eu terminar, não aplaudo o que você não entendeu. Deus não faz milagres a hora que eu e você queremos. Ele vai fazer na hora que a gente for precisar, porque Ele já viu o futuro de todo mundo aqui, Ele já sabe o dia que Ele vai precisar estar lá. Agora você pode celebrar. Nada pega Deus de surpresa, Ele já sabe o dia que Ele vai precisar estar. Amém? E aí eu vou apresentar para vocês 3 pessoas que eles ofertaram. Deus não fez nada, mas no dia que eles mais precisaram, Deus estava lá se lembrando das ofertas deles. Posso começar? Lucas capítulo 7, versículo 1. Diz assim, Lucas 7, 1. E depois de concluir todo este discurso para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 2. O servo de um certo centurião, qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sinagoga era uma igreja como essa para ensino. Então vamos explicar isso aqui, olhe para cá. Está lá um centurião, um soldado romano que cuidava de uma centúria romana. Vocês vão encontrar esse texto aqui em Mateus e Lucas. Mateus enfatiza a fé do centurião. Lucas está enfatizando uma coisa que eu acho muito necessária, a amizade que ele tinha com os judeus. Por quê? Porque Roma oprimia o povo de Deus. Vocês estão comigo? Só que esse rapaz ali, ele era diferente, ele era amigo dos judeus, ele amava o povo de Deus e não oprimia eles, porque se você não entender isso aqui, alguém poderia perguntar, como é que Jesus se oferece para ir na casa de um homem que oprimia o povo dele? Mas esse aqui era diferente, ele era amigo. Isso não está explícito na Bíblia, mas a Bíblia diz que ele tinha um servo que não era filho, não era parente, que ele amava como se fosse, era um servo, alguém que trabalhava para ele, era um funcionário dele, vamos colocar assim. O menino está morrendo, a Bíblia diz que o menino ia morrer, ele estava indo em direção à morte. Ele, penso eu, que não está explícito na Bíblia, com vergonha por ser romano e saber que Roma oprimia o povo, mas ele sabia que Jesus era poderoso.
chama os seus amigos, anciões, e diz assim: gente, vocês podem ir lá falar com Jesus? Olha, tem um menino lá em casa que vocês sabem, eu gosto tanto daquele rapaz. O menino está morrendo. E eu sei que Jesus é poderoso para curá-lo. Vocês podem chegar lá para Jesus, interceder por mim, pelo menino. Vocês estão me ouvindo? Aí lá vai os amigos deles, chegam lá e falam: ó, Jesus, tem um centurião aí, que ele tem um servo, não é filho dele, não é sobrinho, não é parente, mas ele ama como se fosse. E falou em amor para Jesus, meu irmão, você já começa a ganhar o coração dele. E aí eles disseram para ele assim, e ele pediu que a gente viesse aqui interceder, acho que ele está até com vergonha, Jesus, mas ele é digno de que o Senhor atenda esse pedido dele. Primeiro, porque ele nos ama. Segundo, ele nos edificou. Você sabe o que significa edificar? Construir. Você sabe o que esses homens estavam dizendo para Jesus? Ele é digno de que o Senhor atenda o pedido dele, porque além dele nos amar, ele deu uma igreja de oferta para fazer a obra. Não, essa palma não é de gente, tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor. Eu vou melhorar isso aqui. Eu quero uma palma de um crente aqui que Deus vai te prosperar tanto que você vai construir uma quadrangular sozinha e entregar a chave para a gente ganhar a alma. Alguém recebe isso aí? Eles estão dizendo, ele é digno, porque ele mandou fazer uma igreja. A igreja, Jesus, que a gente congrega, quem deu de oferta foi ele. Foi ele. Então eu vou lá, não, ele disse que não precisa, então não tem problema. O menino já está curado. Vou falar de novo, se ele fez uma casa para o meu pai já está lá, ou o anjo do meu pai já está lá, e disse que o menino não morre mais não. Porque o pai se lembrou da oferta. Vocês têm noção de que aquele menino não morreu por causa da oferta do patrão dele? Meu irmão, se Deus está respondendo a oferta de patrão, imagine a oferta de uma mãe, imagine a oferta de um pai, imagine a oferta de um filho, imagine a oferta de um irmão. Eu quero dar um testemunho. Posso dar? Grave essa data aqui, tá? 13 de janeiro de 2024. Era que dia? Era um sábado. Eu fui inaugurar uma igreja batista. Conheci um casal batista lá no interior da Bahia. Já me senti honrado que eles me convidaram para... Eu conheci eles em dezembro, com tanta gente que esse casal conhecia. Não, pastor, nós gostamos do senhor, nós queremos que o senhor vá inaugurar a nossa igreja. Ficar perto do Alphaville de São Paulo, para aquelas bandas de lá. Quando eu chego lá em cima da hora que eu tive que sair lá de Americana, 130 quilômetros da capital, tinha um sofá aqui, aquelas igrejas church, uma igreja toda estreita, tinha assim uma galeria. Aquela igreja comporta 400 pessoas. Cheguei, irmão, estou aqui no sofá me organizando para pregar. Aí tinha um rapaz sentado aqui, do jeito que esse homem de Deus está aqui. Vocês estão comigo? Amém. Diante do Espírito de Deus que nos trouxe hoje aqui, quando eu olhei para o rapaz, da onde eu estava, eu vi escrito na cabeça dele 3 vezes assim, ó, Neymar, Neymar, Neymar. Eu tive uma visão aberta. Até passei a mão nos olhos. Meu Deus, eu não sou nem santista, Jesus. Vocês estão me ouvindo? Aí eu passo a mão nos olhos para limpar, está lá, parecendo aquela luz de neon, assim. O nome dele brilhava. Neymar, Neymar, Neymar. A pastora me apresentou, pastor Levi, pastora Cris, começa a pregar, e eu gosto de pregar por aqui. Teve uma hora que eu precisei dar um exemplo, peguei aqui na mão dele e disse, me ajuda aqui, Neymar. Aí ele tomou um susto, a igreja deu uma gargalhada, disse, mas o que foi que eu falei demais?
Aí eu falei que eu tinha visto o nome do Neymar na cabeça dele. Aí a pastora Cris, mas o pastor Levi, no final do culto, disse assim: pastor, precisamos que o senhor ore por ele. Ele está diante de um grande desafio. Aí chamaram ele para o altar, ele pediu o microfone, olhou para a pastora Cris e o Levi e disse assim: vocês falaram alguma coisa da minha vida para esse pastor Fábio? Na frente da igreja toda, tá? Tinha umas quase 400 pessoas. Eu disse: não, foi Deus que mostrou isso aí para ele. Eu tinha chegado na hora, ninguém conversou comigo. Eu vou mostrar a foto eu orando por ele. Mostra só a foto eu orando por ele. Está ali, ó. Vocês estão vendo aí? Isso aqui foi dia 13 de janeiro de 2020. Fevereiro de 2025, 1 ano e 1 mês depois. Olha o que Deus fez. Mas ainda tem gente que está achando que é IA. Se tu achar que é IA, tu IA, mas não vai mais. O nome desse menino é Guilherme. Dia 13 de janeiro de 2024, ele tinha sido contratado há 2 dias pelo Santos para tirar o Santos da 2ª divisão. Ele era atacante do Fortaleza. Vocês estão comigo? Quando Deus me mostrou o nome do Neymar na cabeça dele, ainda bem que Deus mostrou só o nome. Eu não sabia de nada. Esse menino era jogador, ele era daquela igreja desde os seus 6 anos de idade. Desde os 6 anos. E falou para Jesus assim, que se Deus o abençoasse, a vida dele, um dia ele daria uma igreja de oferta para Deus. Eu vou falar de novo. A igreja que eu fui inaugurar, quem mandou construir, foi o Guilherme. O problema é que quando eu vi o nome do Neymar na cabeça dele, Deus só me deu o nome. Porque, irmão, se eu estou naquele sofá e Deus fala assim: Fábio, vai ali com aquele moço e diz para ele que ele vai jogar com o Neymar. Eu ia dizer para Deus: eu estou indo porque o senhor está mandando, mas nem eu estou acreditando. Porque o Neymar joga no Al-Ahly, na época, não era inconcebível alguém pensar, janeiro de 2024, que esse Neymar ia vir para o Brasil chorar no Santos, que é o que eu via ele fazendo até agora. Você sabe onde o Guilherme está jogando hoje? Ele está jogando num time dos Estados Unidos, chamado Houston. Por que ele está jogando lá? Porque ele fez dupla de ataque com o Neymar. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Deus vai levantar gente grande para botar na tua vida para agregar valor. Não, dá para melhorar, eu vou falar de novo. Deus vai botar gente grande para melhorar o seu currículo. A Copa não está sendo nos Estados Unidos? Jogando lá. 12 jogos, 8 gols. Quem que conhecia essa criatura? Foi ele daquela igreja que o Senhor se lembre de todas as nossas ofertas e que Ele aceite e receba. Agora, já que eu comecei isso aqui, eu preciso terminar. Outro dia eu estava no Mato Grosso, aí um amigo meu, amigo de 32 anos, hora do ofertório, ele leu um versículo e disse assim: olha, irmãos, a Bíblia diz aqui que Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas a gente é amigo há 32 anos. Quando terminou o culto, eu disse: homem de Deus, a Bíblia não diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Isso não está na Bíblia.
Não está. Está no singular, o senhor leu no plural. Salmos 35, 27. Cantem alegre-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade. Mas não está escrito ali dos servos aqui não, tá? Ele está falando de um. Deus botou no singular. Aí o meu desafio seu é descobrir que servo é aquele ali que Deus ama prosperar. Está no versículo, bora ler. Cantem alegre-se os que amam a minha. Você sabe como era que devia estar ali no original, amar a justiça de Deus? Era para estar escrito assim: cantem e se alegrem aqueles que favorecem a minha causa justa. Você sabe qual é a causa justa de Deus na terra? Ganhar almas. Vou falar de novo. Deus ama prosperar quem favorece a causa justa dele. Eu vou repetir. O centurião construiu uma igreja. O Guilherme construiu uma igreja. Deus ama prosperar quem favorece a causa justa de Deus. Ganhar alma. Dar uma igreja de oferta é investir na causa justa de Deus. Já que eu estou falando de um jogador, deixa eu falar de outro. Morei 5 anos em Belém, no Rio de Janeiro. Aí me chamaram para orar por um jogador, que a mulher dele manifestou. Depois vocês cortam essa parte que eu não quero ser processado.